Olá para todos. Nós vamos hoje, a convite do Centro Espírita Cultivadores do Evangelho, fazer o estudo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós queríamos iniciar pela nota que Kardec tem. O prefácio ele é curto, mas Kardec nos diz: o esclarecimento acima, transmitido por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra. É por essa razão que está colocado aqui como prefácio. Essas notas são de Allan Kardec e o prefácio ele escolheu um texto do Espírito de Verdade, que nós vamos ler agora e fazer o comentário. Mas é importante nós ressaltarmos que ele diz que o caráter e a finalidade da obra do Espiritismo estão contidas nesse prefácio, que foi escrito pelo Espírito de Verdade, que nós, do Espiritismo, sabemos se tratar de Jesus, escrevendo diretamente para nós, na sua promessa de quando ele falou que enviaria o Consolador prometido para nós. Então Jesus nos diz no texto que Allan Kardec escolheu como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos de Deus, que são as virtudes dos céus, avançam como imenso exército que recebeu voz de comando e espalham-se sobre toda a superfície da terra. Como estrelas que caem, os Espíritos vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos que não enxergam. A primeira afirmativa que nós temos aqui de Jesus para nós é exatamente que esses espíritos puros, esses espíritos missionários, são como um exército que recebeu, do comando, essa voz de comando, e que eles estão em toda a terra. Eles estão espalhados por toda a terra. E ele ainda faz uma figura de linguagem que é como estrelas que caem. Eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. Então Jesus aqui já nos diz que sempre houve e sempre haverá. Eles estão entre nós, esses espíritos puros, que auxiliam no crescimento, na iluminação. Na figura de linguagem ele fala abrir os olhos de quem não enxerga, que é sair da incipiência, da ignorância, para o conhecimento, e do conhecimento para a ação. Mas que nós não estamos sozinhos. Eles estão espalhados em toda a terra, como um exército, que recebeu a voz de comando e estão aqui para nos auxiliar, espíritos impuros ainda, a crescer, a enxergar, a entender a nossa função. Então nós estamos amparados. É o primeiro parágrafo que Jesus nos diz. Eles estão entre nós. Esses espíritos que nos auxiliam, esses espíritos que nos ensinam, como ele diz aqui, são as virtudes dos céus. São espíritos realmente puros que estão conosco. E ele continua: digo a verdade a vocês. Os tempos chegaram e todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as sombras, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ele, na realidade, já tinha nos avisado, já tinha nos falado que iria enviar o Consolador prometido. E isso nós temos a convicção que chegou até nós através dos Espíritos, a obra de Allan Kardec, o Pentateuco, e depois, na sequência, nós continuamos recebendo através da mão da mediunidade de Chico e outros, a comprovação de que esses tempos realmente chegaram e têm que ser restabelecidos no verdadeiro sentido, ou seja, a verdade,
nós fomos avisados que a verdade ela apareceria em sua totalidade e que nós teríamos então essas revelações. E quando ele diz aqui, para dissipar as sombras, ele mesmo nos afirmou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Confundir os orgulhosos. Há muitas interpretações da obra de Jesus entre nós, e essas interpretações são tendenciosas. Essas tendências são diversas, mas fogem realmente dessa totalidade da verdade. Quem é que Jesus quer se referir como orgulhosos? Entre aspas, os falsos profetas. Aqueles que querem deter a verdade, não é? E subjugar a vontade dos seus irmãos de caminhada, tentando fazer com que a sua verdade prevaleça. E como ele disse aqui, veio para dissipar as sombras, esses orgulhosos também ficarão na realidade com os seus desejos, as suas atitudes expostas, porque serão confundidos. O que estão dizendo, se não é a verdade, irá aparecer. E finalmente glorificar os justos, porque senão não valeria a pena ser honesto, não valeria a pena seguir os passos de Jesus, muitas vezes sofrer as injustiças, e dentro desse contexto de angústias, de amarguras, de sofrimentos, de dedicação, qual que é realmente a grande promessa de Jesus? Que nós, os bons, herdaríamos a terra. Eu digo nós porque todos nós queremos herdar a terra. Todos nós queremos ser justos. E quem realmente o for nessa sequência de seguir os passos do Mestre será glorificado. Glorificado em que sentido? Em receber a recompensa. Não é? Porque nós sabemos que todas as nossas atitudes feitas no contexto dos passos de Jesus é o correto. E se nós não recebemos nesse universo que nós estamos vivendo, receberemos ela, sem sombra de dúvida, numa terra melhor ou em outra das moradas do nosso Pai, como o próprio Cristo afirmou. As grandes vozes do céu ecoam como sons de clarins, e o coro dos anjos se reúne a elas. Homens, nós os chamamos ao divino concerto, que cada um pegue o seu instrumento e se una às nossas vozes, fazendo que o hino sagrado amplifique e vibre de um ponto do universo a outro. Aqui Jesus, nesse texto escolhido por Kardec como prefácio, nos afirma realmente que essa sequência ela virá cada vez mais forte quando ele faz essa figura de linguagem. Essas vozes do céu ecoam como música, como instrumentos. O coro dos anjos, as atitudes, a busca, o auxílio, o amor, se une a elas. E eles estão nos convidando a esse divino concerto, que cada um, né, com a sua capacidade, com o seu dom, com o que Deus doou, com o que Deus forneceu, possa realmente unir nesse progresso, nessa situação de entendimento e atitude, e que nós possamos, de uma vez por todas, transformar a Terra num planeta de provas e expiação para a regeneração. Quando ele diz aqui, fazendo que esse hino sagrado se amplifique e vibre de um ponto do universo a outro. Aqui ele amplia até fora do nosso planeta. Mas é o caminho, porque todos os planetas também estão fadados, com os seus habitantes, ao progresso. É assim que funciona o universo, numa dinâmica onde tudo cresce, onde tudo se amplifica para o bem, para o conhecimento, para o amor. E ele encerra nos dizendo: homens, irmãos a quem amamos, estamos perto de vocês. É preciso amar também uns aos outros e dizer, do fundo do coração, atendendo à vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor.
assim poderão entrar no reino dos céus. E, finalmente, ele afirma, mais uma vez, o seu amor por nós. O amor desses espíritos puros, espíritos iluminados, como esse exército esparramado na terra, reencarnados ou não entre nós, com o objetivo claro de nos fazer realmente crescer em sabedoria, em conhecimento, em amor. Ele afirma que estão perto de nós. Nós precisamos amplificar o nosso sentimento de amor para captar cada vez mais essas ondas. É Jesus quem nos afirma. Irmãos a quem amamos, estamos perto de vocês. E ele diz para nós a lei de amor de novo, que ele reafirma. É preciso amar também uns aos outros. Ele nos disse isso quando esteve encarnado entre nós. Ele nos avisou, nos falou que nós deveríamos amar uns aos outros. E continua nos afirmando agora na obra do Consolador Prometido, que ele prometeu e trouxe para nós através dos Espíritos e dele mesmo. Amar uns aos outros. E principalmente dizer do fundo do coração, atendendo à vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor. O que ele afirma para nós? Que nós precisamos realmente introjetar esse amor no nosso sentimento. E que é preciso que a gente, ao louvar o Senhor, ao falar com o Senhor, em nossas preces, possamos fazê-lo do fundo da nossa alma. Senhor, Senhor. Não da boca para fora, mas do sentimento. Entendendo que somos amados, que há um exército de espíritos conosco, que Jesus nos ama, que quer realmente o nosso progresso, a nossa felicidade, e nos concita a amar. E amando que nós possamos realmente dizer Senhor, Senhor, no mais profundo dos nossos sentimentos, nos afirmando que assim poderão entrar no reino dos céus. E onde é o reino dos céus? O reino dos céus é um lugar? É onde Jesus está? Jesus nos afirma desde quando esteve entre nós. O reino dos céus é o nosso universo íntimo. Íntimo. Esse exército de espíritos puros que estão conosco são espíritos que têm uma capacidade extraordinária, já dominando todos os sentimentos. E dominar esses sentimentos é realmente encontrar o reino dos céus. É vibrar numa situação onde só o bem prevalece. Mas é preciso que nós entendamos que quando a gente fala para alguém, por exemplo, ao educar nossos filhos, que droga não presta, que droga é ruim, e não explicamos para eles o porquê, amanhã eles encontram um amigo que diz que é bom. E eles podem fazer a experiência, porque eles não têm informação. Então o que é o mal? O mal é uma situação onde, quando nós transitarmos por ele, nós devemos reter o que ele tem de lição. Não é negar. Não é simplesmente dizer que não existe, que é só o bom ou que é só o bem. É preciso que nós estejamos atentos a isso. Eu estou vivendo uma injustiça, uma perseguição, eu estou vivendo uma calúnia, tudo isso é mal. Então eu nego isso. Ao negar isso, eu ponho debaixo do tapete. O que vai acontecer se ela voltar amanhã? Eu não sei lidar com ela. Então é muito importante que a gente entenda que o nosso sentimento, o que nós estamos sentindo, ele é na realidade nosso, é propriedade nossa. Ninguém tem culpa disso. Mas é preciso que a gente tenha essa condição de análise, como Jesus nos fala aqui no texto. Que nós possamos amar. Alguém me fez uma injustiça, eu consegui perdoar, eu vou tirar essa lição para mim.
isso não me atinge mais, mas ocorreu. Então esse prefácio é lindo, porque quando Kardec nos fala que realmente o caráter e a finalidade do Espiritismo está nela, é uma realidade, é uma verdade. Porque está contido aqui o que está acontecendo. Para que, na realidade, que temos a situação de ter recebido a terceira revelação? Como nós devemos agir? Quais devem ser os nossos sentimentos e atitudes? E aí nos presenteia Jesus, através da espiritualidade avançada e amiga, esse Pentateuco de Kardec, que é espetacular, e o Evangelho, que para nós é o coração do Espiritismo. Que Jesus continue a abençoar todos nós, ampliando o nosso conhecimento, o nosso amor, a nossa tolerância, a nossa paciência e a nossa compreensão ao próximo, mas também uma compreensão profunda de quem nós somos, do controle dos nossos sentimentos, da nossa alegria rumo à felicidade. Que o Evangelho possa ser nosso companheiro por toda a eternidade. Gratidão a Jesus, que a paz dele permaneça conosco.